Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhe dará. Também real poder e gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará. Seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou. Pela graça de Deus, ouvintes, estamos iniciando mais uma programação. Uma vez mais, nós queremos pedir a bênção, a direção, a orientação naquilo que vamos expor para a glória de Deus. Nosso Deus e Pai Criador, estamos pedindo Tua direção, graça e orientação naquilo que vamos expor, que seja o grande Mestre, o Espírito Santo, ajudando Teus filhos, pois estamos aqui para recordar a mensagem de Elias, para repetir aquilo que já fora dito pelo Teu santo profeta, mensageiro a esta era, e esperamos que seja de grande ajuda para aqueles que verdadeiramente creem nesta palavra. Senhor, esforça a nossa coragem. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a direção e a orientação divina para a Tua glória. Amém. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muito
teu corpo é sofredor, se na vida de sabor, se tua alma está bem triste e aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe, deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Ouvintes amados, nós tomamos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos lê-la no livro de Efésios, ou seja, a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 5, esperando que seja de ajuda a todos, e daremos prosseguimento à mensagem Confronto de Josué com Efésios, parte 1 de adoção. Que Deus os abençoe. Diz a palavra: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Na mensagem Adoção, parte 1, a partir do parágrafo 45, está assim dito: Israel não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. E possa eu, levantando, por favor, compreendam, é aí aonde vocês, nazarenos e peregrinos de santidade, e os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cardes Barneia, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas, e assim por diante. Porém, Josué e Caleb levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la, por causa de suas afirmações documentadas que já estavam assinadas. Eles criam em duas obras de graça, justificação e santificação, e não podiam se mover mais para adiante. E ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto. Porém, duas que chegaram à terra prometida
e trouxeram a evidência de que era uma terra boa, somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Então, ao invés das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais e maravilhas, milagres, eles pensaram que isso quebraria suas tradições doutrinárias. E o que aconteceu a isto? Pereceram na terra. Isto é certo. Mas os crentes, os equipamentos de Caleb e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra como uma possessão. E nunca pararam na justificação, santificação. Vamos em frente com o batismo do Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus, sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpou de uma vida de pecado. Mas agora nos apressamos em posição a uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia de Pentecostes: pois a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Efésios aqui nos coloca como Josué em uma posição. Observe você, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra. Efraim aqui, Manassés aqui, este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu a terra. E observem, isso simplesmente queima nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias dando à luz aqueles filhos, elas falaram no mesmo lugar em suas dores de parto, aonde eles seriam colocados na terra prometida. É um grande estudo. Se pudéssemos simplesmente entrar nisso em detalhes, tomaria horas após horas. Algum dia, quando tivermos nossa igreja preparada, eu simplesmente gostaria de vir e tomar 1 mês ou 2 e simplesmente permanecer nisto. Observe quando eles, cada uma daquelas mães, quando ela chamou Efraim, quando ela estava em dores, o colocou exatamente aonde os seus pés estavam colocados em azeite, exatamente cada um deles aonde eles estavam. E Josué, não sabendo disto, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. E como Deus tem colocado alguns na igreja, através de suas dores de parto, às vezes é tremendo, quando uma igreja está gemendo sob perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes. Como eles gemem e choram sob suas dores de parto. Mas, quando eles nascem, e realmente nascidos no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então, lá ele dá o falar em línguas, a interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagre. Aonde a igreja está? Agora, este é meu propósito de fazer isto. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede. Mas não faça isso. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim. Se você estiver em Manassés, você tem que tomar o seu lugar em Cristo. Tomá-lo realmente. Isso se torna profundo e rico quando chegarmos a isto. Como que Deus coloca um na igreja para falar em língua, outro... Agora,
temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar línguas. Isto é errado. Todos nós temos que fazer isto. Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. E cada uma, eu poderia tomar as escrituras e lhes mostrar isso exatamente, que ele as colocou no lugar aonde eles tinham que estar, em seu lugar. Como que as 2,5 tribos tinham que permanecer do outro lado do rio, como suas mães choraram em seus nascimentos, como cada lugar estava suposto a ser. E agora, depois que você está dentro, isso não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão aonde você está. Então veja, Canaã não representa o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Porém, isso realmente representa isto, para que isso possa correr perfeitamente. E aí está, aonde a igreja está caindo hoje, é naquela marcha. Você sabe que mesmo seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os seus pecados não confessados de vocês, crentes, pode fazer com que esta igreja caia amargamente, e no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Você diz, agora espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade, pense nisto. Josué, depois, ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa. Somente pense, para lutar uma luta total, sem perder um homem, sem ter mesmo um arranhão, sem ter mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse, a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. E eles mataram a Amalequita, aos heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles, até que o pecado chegou no arraial. E quando Acã tomou aquelas vestimentas babilônicas e aquela cunha de ouro e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué disse, parem, espere um momento, há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa, lá nada será ferido, nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui, e eles são irmãos israelitas, e eles estão mortos. Por que morreram eles? Homens inocentes? Porque um só homem saiu fora da fila. Você vê a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus. Porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito, a vida de 16 homens fora tirado. Penso que eram 16, talvez mais, creio que foram 16 homens que morreram. Josué chamou e disse, há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Quando nós trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos de um jejum solene, nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa, Deus tem que estar agarrado àquela promessa e Ele o fará. E ele fez um jejum e eles descobriram, eles deitaram sorte e Acã confessou isto
E eles mataram a família de Acã e tudo, e queimaram os seus restos mortais, e deixaram lá como em memória. E Josué seguiu em frente à batalha, tomando tudo, sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. Amém. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor.